a gente está falando do Corinthians, e agora a gente pode acrescentar o Grêmio e o Inter, são times gigantes que só tem o brasileiro a disputar. Né? Então, são times que têm as semanas cheias para se preparar, são times que têm folhas de pagamento agora altas, são times que poderiam incomodar nesse campeonato, se não tivesse largado tão mal, né? No caso do Grêmio, por exemplo. Mas só tem isso. Tem uma questão nessa engenharia toda financeira, que eles adoram falar isso, que a gente está discutindo, que é aquela coisa, a gente sempre fala aqui, o clube não é banco, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser irresponsável. E que, de fato, o clube, quando não ganha nada, ele não ganha nada em termos esportivos, ele não faz a roda girar também financeiramente a seu favor. Então, por exemplo, o São Paulo do Benedetto se contratar não teve, no ano passado, as fases da Libertadores, da Copa do Brasil. Copa do Brasil até teve. As fases da Libertadores, ou o prêmio do Paulista para poder fazer, ou patrocínio para fazer a roda girar. Então, o que a gente cobra é uma administração responsável de acordo com o passo possível para cada clube no momento, esportivamente e financeiramente conjugado. O Corinthians é um time que tem uma solidez reconhecida há alguns anos, do meio para trás, né, Tirone? Como praticamente as mesmas figuras e alguns acréscimos. Se você coloca esses 3 jogadores que o Juca estava falando, o Renato, o Juliano e o Roger Guedes, você passa a ter vida ofensiva, né? E não precisa jogar os 3 o tempo todo, mas é uma outra coisa, uma outra realidade. E eu acho que esse campeonato brasileiro, com esses times disputando só o brasileiro, eles podem ter, num segundo turno, dar uma outra configuração ao campeonato, né? Engatar alguma série de vitórias. Não digo brigar pelo título, mas pelas vagas lá, dependendo do G Libertadores, G6, G4, pode acontecer com o Inter, com o Grêmio e com o Corinthians, sim. Porque o calendário é tão maluco que quem tiver uma semana para trabalhar, cara, é diferente. Faz toda a diferença. Coisa que o São Paulo não vai ter, o Flamengo não vai ter, o Atlético não vai ter, o Fluminense não vai ter. O Palmeiras vai até ter, porque não tem a Copa do Brasil. Mas o Corinthians, que está no meio lá da tabela, ele pode, com esses reforços, virar um time muito mais interessante do que ele é hoje. Não essa fragilidade, inclusive em casa, que ele demonstra hoje em dia, por não ter repertório ofensivo. O time depende do mosquito. É uma mosquito dependência de um menino que está se firmando agora como o jogador titular da equipe. E com a provável, possível volta do público dos estádios, também o Corinthians se reforça jogando em casa. Fato. Sempre muito difícil de ganhar. Fato. Do Corinthians lá. Qual?